como que a gente pode fechar uma descrição para essa massa? Então, vai ficar da seguinte forma: massa hepática na periferia dos segmentos 6 e 7, de contorno lobulado e limites bem... Olá, ultrassônico! Olá, ultrassônica! Eu hoje vim falar de uma lesão extremamente comum no fígado, extremamente rotineira. A gente acha como um achado incidental, né? Na maioria das vezes o paciente nem sabe, acaba se assustando quando a gente descreve essa alteração como nódulo ou como massa, dependendo do volume, e que é o hemangioma, né? Então o hemangioma é o tumor benigno mais comum do fígado, e ele apresenta-se de uma forma com frequência, de uma forma muito constante, uma imagem muito simples da gente identificar de forma rotineira, que é o aspecto ecogênico dessa lesão. Normalmente são pequenos, ecogênico e homogêneo, bem circunscrita, bem delimitado. Então, eu hoje vou falar a respeito dessa alteração, já que pela frequência que ela aparece eu acho muito significativo, mas não vou deixar de mostrar um aspecto menos frequente que eu identifiquei recentemente no exame também de rotina, embora a paciente não tenha se assustado porque ela já sabia que tinha essa lesão, mas eu achei muito interessante mostrar isso para vocês e descrever algumas características dessa lesão, dessa neoplasia benigna tão frequente. É uma neoplasia congênita, né? Uma má formação vascular congênita muito frequente. Então vamos lá para algumas características. Então, sim, o aspecto mais frequente é o tamanho pequeno, ecogênico, homogêneo, como eu já falei, mas a gente pode ter um hemangioma gigante, né, que a gente chama de gigante. Varia um pouco a partir de que tamanho chamaria-se de gigante, né? Já vou mostrar essa imagem que ele tem um tamanho maior que 4 centímetros, mas na literatura fica ali em torno de 4 a 10 centímetros. Então, assim, quando for maior que 4 ou maior que 10, alguns consideram como um hemangioma gigante. Enfim, o que seria mais interessante da gente comentar aqui é que quando pequenos eles têm esse padrão bem característico, bem típico. Porém, quando maiores, eles podem ter alguma diferença ali com relação à ecogenicidade, principalmente, né? Eventualmente, quando maiores, um pouco mais lobulados, não tendem a fazer efeito de massa, não tendem a comprimir estruturas vasculares. Isso vai ocorrer eventualmente quando eles apresentam algumas alterações de fibrose ou de hemorragia, porque aí eles têm sim aí um efeito de massa, né? Um efeito compressivo que eventualmente pode desviar os vasos, mas o mais frequente é que eles se amoldem nas estruturas vasculares. É importante que a gente fale também que eles não costumam trazer sintomas. Eventualmente, quando eles dão algum tipo de sintoma, é por questões de infarto no próprio tumor, né? Então isso fica mais para aqueles padrões maiores, os tumores maiores, ou por efeito compressivo, como eu acabei de falar. As complicações aí seriam por trombose, por necrose central, degeneração cística também pode ter, e rupturas, hemorragias, que são condições menos comuns, mas é possível, é descrito. A avaliação com Doppler dessas lesões, às vezes nem aparece fluxo, porque eles no interior eles possuem um fluxo muito lento, então eventualmente a gente não consegue perceber esse fluxo, mas quando medido a gente percebe ali uma velocidade muito lenta, muito reduzida. Os tumores maiores, eles tendem a ser mais hipoecogênicos, heterogêneos, e isso acontece ou por fibrose, ou por necrose
trombose dentro do tumor, tá? Eventualmente até calcificações. E isso, essas diferenciações, esse padrão diferente dessas características que foge um pouco daquele padrão típico, clássico de ecogênico e homogêneo, acaba levando a gente a pensar também em alguns diagnósticos diferenciais. E uma coisa interessante no diagnóstico diferencial é que nas metástases hepáticas é comum que a gente veja halos hipoecóicos. E no hemangioma isso não acontece. Então, pelo menos essa diferenciação aí, com relação a metástase, a gente tem essa pista aí para procurar e fazer esse diagnóstico diferencial. Um dado interessante, curioso, é que as lesões menores com essas características típicas, elas podem ter reforço acústico posterior. E esse reforço acústico posterior está mais relacionado aí à interface de vasos, né, de pequenos vasos. Então isso acaba dando o artefato de reforço acústico posterior, que poderia fazer aí um certo contrassenso, né, já que a gente está muito acostumado com reforço acústico posterior em cistos, né, em imagens anecoicas, porque aí sim acontece com frequência. Porém, como padrão ecogênico com reforço acústico posterior, isso foge um pouco ali do aspecto intuitivo, né, da gente, da hora que a gente está ali habituado. Porém, por conta dessas interfaces com os vasos dentro do tumor, isso aparece também com muita frequência. A gente tem que estar ligado nos fígados esteatóticos, ou seja, quando o fígado está com infiltração de gordura, ele aumenta de forma global a ecogenicidade. E quando a gente tem um hemangioma dentro desse fígado com esteatose, o hemangioma acaba que, por comparação, ele fica menos ecogênico do que o parênquima infiltrado por esteatose. Então o hemangioma ele pode ter um aspecto hipoecogênico caso o fígado tenha esteatose. Então não se assusta com esses nodos, óbvio que a gente vai ter que colocar ali uma descrição, sugerir um acompanhamento, mas isso é possível. Não é comum, mas é possível que durante o acompanhamento ele possa aumentar de volume, eventualmente diminuir de volume e até tornar-se mais hipoecogênico. Então, como eu disse, não é frequente, mas também não é impossível. Então agora sim, vamos fazer uma descrição. Eu vou voltar com as imagens daquele caso que eu mostrei ainda há pouco, e a gente vai fazer uma descrição mais cuidadosa dessa lesão. Então vamos dissecar essa lesão agora, né? Essa imagem, a gente vai avaliar cada detalhe e depois a gente faz uma descrição de como eu colocaria isso no laudo, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa definir naquela sequência de descrições de lesões focais do que se trata, né? Do que a gente está avaliando no sentido de dar um nome à alteração. Então essa alteração a gente pode considerar como uma massa ou uma lesão expansiva sólida. Eu gosto de ser um pouco mais objetivo, então o nome massa me soa bem, mas eventualmente até eu coloco lesão expansiva, aí você tem que dizer sólida ou cística, porque massa já induz a uma lesão sólida, né? Embora a gente está mais acostumado, né, a falar massa quando se trata de sólido, embora poderia até chamar um cisto de massa, mas aí foge um pouco do nosso costume, né? Então, massa ou lesão expansiva sólida, tá? E seguindo na sequência, a gente define o que é e aonde está, para logo de cara no início dessa descrição a gente já mostrar para o colega que vai receber o laudo de onde está essa massa, né? Então, massa hepática fica bem caracterizado do que é e aonde está.
mas a gente consegue ainda definir um pouco melhor, né? Quando a gente trata de fígado, até para uma provável abordagem cirúrgica, é importante que a gente defina melhor a localização. Então a gente pode descrever os segmentos, tá? E aí a gente vai agora avaliar como interpretar os segmentos a partir de imagens estáticas, que dificultam um pouco a interpretação para a gente poder chegar a uma conclusão. Eu não tenho esse exame gravado em vídeo, eu peguei só as fotos, mas a gente vai conseguir concluir isso com certeza. Então, olha, partindo dessa imagem em que eu coloco aqui, ó, corte longitudinal periférico no lobo direito. Então, assim, aqui tem um pouquinho do rim aparecendo, né? Mas eu sei que esse é um corte longitudinal, principalmente por conta dessa presença aqui do rim. Então, se essa massa está aparecendo no corte longitudinal e no nível do rim, então a gente vai colocar aqui agora o esquema da segmentação hepática. Então eu estou dizendo que é um corte longitudinal no nível do rim. E quem faz íntimo contato com o rim é justamente o segmento 6. Então voltando na nossa imagem, olha só, aqui está o rim, aqui está a massa. Então mais inferior, né? Aqui está os pés, aqui está a cabeça. Mais inferior é o segmento 6, mais superior é o segmento 7. Vamos voltar aqui para o esquema. Ó, mais inferior é o segmento 6, mais superior é o segmento 7. Então essa imagem, simplesmente ela única aqui, a gente já consegue definir que está comprometendo tanto os segmentos 6 quanto os segmentos 7, quanto o segmento 7, ok? Mas a gente tem outras imagens que vão reforçar isso. Uma delas é essa aqui, ó. Aqui acontece o seguinte, a gente está vendo veia porta e continuando para ver a porta direita. Então vamos voltar no nosso esquema. Olha, eu estou num eixo que eu pego a veia porta direita, eu pego a veia porta e continuo com a veia porta direita, certo? E observe que nesse eixo, olha aqui a imagem, ó, olha onde está, essa não, essa aqui, olha onde está a massa, aqui, certo? Então, olha, ela está no final da veia porta direita, ocupando segmentos 6 e 7, ok? Ó, bem na interseção, ok? Então, por isso que eu coloquei um corte oblíquo, porque aqui não é uma imagem, não é um corte nem transversal, nem longitudinal do fígado. Ele é um corte que pega obliquado e vai mostrar a massa cá nessa extremidade, ok? A outra imagem que eu tenho é essa daqui, em que eu coloco um corte longitudinal oblíquo à direita. O que eu quero dizer isso? Ó? Esse é um corte longitudinal, até porque a gente vê os vasos, um vaso cortado de topo com a parede mais ecogênica, né? Então a gente sabe que no fígado os vasos com paredes mais ecogênicas representam os vasos do sistema porta, certo? Então aqui, ó, um corte longitudinal oblíquo à direita. Então o que eu quero dizer? Que eu estou cortando nesse sentido, eu pego aqui um vaso porta de topo, né, cortado de topo no eixo transversal, e é um corte que eu obliquo um pouco para a direita, justamente para poder pegar a massa nessa região. Então por isso que a gente tem essa massa aparecendo bem lá na extremidade da minha imagem, ok? Eu pego um pouco mais obliquado para o lado de lá. E ainda tenho uma outra imagem, um corte oblíquo com abordagem lateral. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, aqui o que aparece primeiro, ou melhor, a massa aparece logo mais próximo ao transdutor, certo? Então se essa massa ela está
mais lateralizado, a gente percebe por essas outras imagens que ela é uma imagem, principalmente por essa daqui, que ela é uma imagem bem periférica, né? É uma massa bem periférica no fígado. E aqui eu já estou pegando ela mais próximo ao transdutor, então esse sinal de que eu estou buscando essa massa por via intercostal, colocando mais próximo do meu transdutor os segmentos 6 e 7. Então, olha, coloco mais próximo do transdutor os segmentos 6 e 7, tá? Voltando àquela outra, aquela segunda imagem que eu mostrei, essa da veia porta direita, é interessante porque quando a gente pega essa imagem e compara com o esquema, o que acontece? Eu estou buscando essa imagem para uma abordagem junto ao rebordo costal, certo? Eu estou com o aparelho no rebordo costal, obliquando para pegar a veia porta nesse eixo, né? Para pegar o maior eixo da veia porta direita. E eu percebo a imagem lateralizada para cá, certo? Então, se eu estou abordando de baixo para cima, quem vai aparecer primeiro ou mais próximo ao transdutor são os segmentos inferiores, 5 e 6. Então a gente já conclui que esse é o segmento 5, esse é o segmento 6. E o que aparece mais posterior? O 8 e o 7. Então aqui a gente tem o segmento 8 e o 7, certo? Então a gente já consegue definir um pouco mais a nossa localização, né? Voltando para a nossa descrição, a gente pode ser um pouco mais preciso, né? Então eu tenho uma massa hepática na periferia dos segmentos 6 e 7, ok? Então vamos continuar com a nossa análise, dissecando essa imagem, né? A gente já sabe que é uma massa localizada no segmento 6 e 6, uma massa hepática localizada na periferia dos segmentos 6 e 7, e aí a gente vai precisar dar as características dessa massa, certo? Então observa o seguinte, a gente consegue ver os limites dessa massa, certo? E a gente consegue, olha, só em traçar aqui, vocês já percebem que eu faço alguns contornos, não precisamente, mas um contorno um pouco borcelado, ou um pouco lobulado, mesma coisa aqui, ó, faz uma barriga, né, para cá. Então é uma massa que tem um contorno lobulado, mas eu consigo definir seus limites, então ela tem limites definidos. E uma coisa interessante também, que nos hemangiomas gigantes, eles costumam ter uma periferia mais ecogênica, né? Que a gente observa nessa imagem e observa também nessa imagem. Olha aqui, ó, que é muito claro, né? Uma periferia mais ecogênica. Então isso também faz parte daquelas características do hemangioma gigante. E as outras características que a gente precisa falar das massas é com relação à ecogenicidade e com relação à homogeneidade ou heterogeneidade dessas lesões, tá? Então aqui a gente pode caracterizar essa lesão como uma lesão ecogênica, porém ela não é homogênea. Percebe como tem áreas hipoecóicas de permeio espalhadas pela massa, certo? Então é uma lesão, é uma massa ecogênica, porém não homogênea. Mas aí é importante que a gente diga no laudo, diga para o médico que está recebendo, por que ela não é homogênea, né? Então ela é uma massa heterogênea pela presença de áreas hipoecóicas de permeio. E essa é uma palavrinha salvadora, né, que eu já falei em outros vídeos, inclusive nesse vídeo da descrição de lesões focais. Eu falei a respeito das palavrinhas salvadoras, né, e essa de permeio é fantástico, porque isso dá uma clareza do que a gente está querendo dizer, né? São áreas hipoecóicas que estão permeativas naquela lesão,
né? Diferente de você, quando você fala isso, de você falar, por exemplo, com um nódulo hipoecóico no interior ou com área hipoecóica no interior, você acaba tendendo a dizer simplesmente que parece que tem uma área mais regular dentro, e aqui não é nada regular, né? Isso também, como a gente já falou, são características do hemangioma gigante, ok? A mesma coisa que nessa imagem a gente percebe um contorno lobulado, a periferia mais ecogênica e uma área mais hipoecóica de permeio, beleza? E a outra questão, e aí interessante, porque revendo essa imagem aqui, principalmente essa daqui, observa como eu pego um eixo e trago esse eixo até cá embaixo. Mas se você observar como que eu contornei essa lesão, quando eu estava explicando agora, eu acabei contornando ela aqui, certo? Então, no momento em que eu fiz essa medida, eu acabei superestimando o comprimento dessa massa por conta de uma ecogenicidade maior nessa região. E isso eu acabei concluindo como essa imagem um pouco mais ecogênica em relação a essa parte do fígado, como um reforço acústico posterior. E eu acabei embarcando nisso. E a outra imagem que mostra também esse reforço acústico posterior é aqui, ó. Observa como a massa tem um limite mais para cá, mas tem uma área mais ecogênica. Então é interessante que eventualmente, como ela não é uma massa extremamente ecogênica, né? Não é uma coisa tão gritante assim, acaba que o reforço acústico posterior borra um pouco os limites dessa lesão, ok? Então, a partir daí, a gente já pode definir até uma descrição de laudo, né? A partir de todas essas características que a gente tem. Vamos considerar o tamanho como esse tamanho que está aparecendo aqui, ó, de 70 milímetros, ok? Então vamos lá para a nossa descrição. Então vamos lá. Como que a gente pode fechar uma descrição para essa massa? Então vai ficar da seguinte forma: massa hepática na periferia dos segmentos 6 e 7, de contorno lobulado e limites bem definidos. Ecogênica, porém não homogênea, pela presença de áreas levemente hipoecóicas de permeio, sem calcificações ou cistos, medindo no maior eixo 70 milímetros. E uma coisa que eu queria trazer também para vocês é o seguinte: quando eu digo sem calcificações ou cistos, é porque a gente sabe que é a possibilidade de aparecer algum desse aspecto dentro da massa. Então, eu trazer características especiais, mesmo que não presentes, também é uma forma interessante da gente deixar claro o aspecto da massa, ok? Porque quando a gente tem um corte único, eu não sei se tem um cisto fora desse plano ou uma calcificação fora desse plano. Então, só as fotos elas ilustram muito bem, porém não dão uma definição precisa de como é aquela imagem, muito diferente na hora durante o exame, né? Na hora que a gente está realmente com a mão no gel ali investigando, certo? Então é isso. Eu queria trazer para vocês não só uma forma da gente desenvolver a descrição, perceber as características de uma lesão nesse padrão, mas também mostrar essa lesão que, embora o hemangioma gigante não seja tão frequente, mas os hemangiomas, como eu disse, são os tumores benignos mais frequentes no fígado, e esse aspecto menos comum, né, faz tempo que eu não vejo um desse, também é importante que a gente saiba identificar e pense nesse diagnóstico, certo? Lógico, a gente vai estar sempre ali com os diagnósticos diferenciais na cabeça, mas diante de todas essas características, eu acabei concluindo como
um hemangioma gigante, tá? Inclusive na conclusão do laudo, você pode descrever exatamente assim: massa hepática com características sugestivas de hemangioma gigante, ou massa hepática com aspecto de hemangioma, ou sugestivo de hemangioma, enfim. Inclusive nas observações que eu gosto de colocar quando eu acho pertinente, nas observações após a conclusão, eu colocaria, é indicado complementar com tomografia ou ressonância magnética com contraste venoso, né? Porque é interessante que a gente veja a forma como a impregnação do contraste ocorre nessa massa, e você pode até colocar também, necessário manter acompanhamento, comparar com exames anteriores que eventualmente o paciente pode ter. Então tudo isso vai levar a gente a fazer uma descrição não só precisa da lesão, mas também ajudar ao colega no diagnóstico e na abordagem, certo? Voltei só para falar dessa princesa aqui que vocês estão vendo, que é a minha filha mais nova, aqui bebezinha. Hoje ela já está com 16 anos, tirando a curiosidade de alguns certamente.